Olá, tudo bem com você? Vamos continuar falando sobre inteligência emocional. Esse tema é extremamente interessante para mim e que eu tô adorando compartilhar com você aqui. Por que a gente precisa de inteligência emocional? O que é ter inteligência emocional? Administrar as emoções é algo muito importante para nós, né? Traz para gente bons resultados em lidar com a gente mesmo e também nos relacionamentos interpessoais. E essa capacidade de administrar as emoções é o que a gente chama de inteligência emocional. Né? Inteligência emocional vem também de honrar a sua história. Você nasceu nessa família que você está por um propósito. Eu acredito muito nisso, que você nasceu onde você nasceu por um propósito. Você enfrentou as dores, as lutas que você precisou enfrentar, talvez por suas escolhas, né? Aí nós vamos também pensar em autorresponsabilidade das nossas decisões, mas todas essas escolhas, essas dores, elas fizeram de você quem você é. Então é preciso sair desse lugar, né? E entender que você está onde você está por um propósito e honrar a sua história e todos que passaram por ela, né? Cada pessoa que passa por nós contribui com a nossa história de alguma forma. E talvez essa forma que a pessoa contribuiu nem é positiva, mas você tem a capacidade de transformar isso em uma situação positiva de aprendizagem. Então, isso também é inteligência emocional, honrar a sua história, respeitar a sua história, lidar, né, com tudo que você precisa de lidar e reconhecer esse lugar onde você está. Esse é um grande passo para você ter mais inteligência emocional. E aí, uma das teorias mais reconhecidas no meio científico e no meio acadêmico é a teoria de Eric Berne, que fala das emoções básicas do ser humano. E ele determina 5 emoções como emoções básicas do ser humano. Você teria uma ideia de quais são elas? 5. Vamos lá? Primeira emoção que ele fala é raiva. Segunda, medo. Terceira emoção, tristeza, alegria e afeto ou amor, né? Como você preferir chamar. Na teoria é determinada como afeto. E essa é a teoria de Eric Berne, das 5 emoções básicas. É uma das teorias mais reconhecidas no meio acadêmico. E parte dessas 5 emoções são acrescidas as outras emoções vinculadas a essas principais. É como se a gente pensasse naquela questão das cores primárias e secundárias, né? Que você vai misturando a tinta e ali vão surgindo outras cores e outras emoções. E na teoria de Berne também fala que as emoções têm 3 tempos: sentir, expressão verbal e ação corporal, atuação no corpo. Muitas vezes seria talvez mais fácil se a gente não sentisse emoções, né? Ou não as sentisse tão fortemente. Nós vivemos, às vezes, em tempos ou situações que as pessoas podem julgar: ah, você é muito emocional, né? Você deveria ser mais racional. Hoje temos uma série de regras para seguir racionalmente, uma série de regras sobre a nossa carreira, sobre como nós devemos viver a vida, sobre como nós devemos criar os filhos, sobre quais são os passos do casamento perfeito, uma série de regras que nos trazem a racionalidade, talvez buscando tirar um pouco das nossas emoções para que a gente atue mais de maneira racional. E isso nem sempre é positivo, porque às vezes a gente mascara o que a gente sente, as nossas emoções. Então é importante você ter esse olhar de honrar suas emoções, de respeitar, de entendê-las e de senti-las verdadeiramente, por que não? Até emoções que talvez a gente tenha medo de sentir, como a raiva. A raiva foi uma emoção que apareceu aqui quando eu coloquei a caixinha de perguntas. Mas todos nós fomos criados para sentir emoções, né? Isso faz parte da nossa natureza. O segundo tempo que ele fala é a expressão verbal.
que pode não ser verbal, pode ser uma linguagem de sinais, né? Pode ser outras expressões, mas essa de trazer a palavra, de falar sobre as nossas emoções, né? De expressar as nossas emoções com palavras. E muitas pessoas ainda têm uma dificuldade imensa de falar sobre as suas emoções. Primeiro, voltando que é uma coisa que na nossa cultura por muito tempo foi reprimida, né? Falar de emoções. E segundo, porque às vezes é difícil para até a própria pessoa compreender aquilo que ela está sentindo. Mas agora que eu já te contei quais são as 5 emoções básicas, talvez seja mais fácil para você entender onde se enquadra essa emoção que você sente em determinadas situações. Mas o segundo passo é a expressão verbal. Falar, né, daquilo que a gente sente, ou expressar através de palavras. E as palavras, elas têm poder. A Bíblia fala isso. As palavras têm o poder de abençoar e de amaldiçoar. E isso é realmente verdade. Essa é a minha crença, eu acredito nesse poder das palavras. Porque quando você expressa os seus sentimentos por alguém ou por alguma pessoa, quando você usa sentimentos, né, expressa eles de maneira positiva, aquilo tem o poder de encorajar, de motivar, de curar, né, de curar relacionamentos, de curar vidas. E quando você faz isso numa intenção, né, ou numa expressão negativa, aquilo também tem o poder de destruir, aquilo também tem o poder de desmotivar. Quantas vezes você já foi desmotivado pela palavra de alguém? Pode ser que seja alguém da sua família, pode ser um amigo, ou pode ser seu chefe. Quantas vezes você sentiu desmotivado pela palavra de alguém? Então a palavra ela tem esse poder de machucar, né? Muitas vezes as pessoas usam essa expressão da verbal para machucar o outro, né? Para inibir o outro, para desencorajar o outro. Então reflita sobre isso. As suas palavras têm poder, poder para curar e para amaldiçoar. De que maneira você quer usá-las? Talvez seja melhor você ter um tempo para lidar com as suas emoções, senti-las verdadeiramente e a importância da gente não mascarar as nossas emoções para depois expressá-las verbalmente de uma maneira construtiva, que ajude a curar usando as suas palavras de maneira que elas abençoem. Nem sempre isso será possível, pode ser que muitas vezes você vai ser dominado pelas suas emoções. Mas quanto maior for o exercício, mais você vai adquirindo esse hábito e essa inteligência emocional e usando desse poder que está disponível para todos nós. E o terceiro tempo da emoção é a expressão corporal. Quando nós sentimos uma emoção muito forte, você é capaz de sentir isso no seu corpo, não é? Quando você sente uma tristeza muito forte, você sente isso no seu corpo, você chora, você se encolhe. Quando você sente uma alegria muito forte, você também sente isso no corpo. Você pula, você fica alegre. Ou às vezes você tem até uma reação corporal de descanso. Quando você vê alguém assim num concurso que ganha um prêmio, e aí ele tem aquela reação de desmoronar, de cair no chão, mas é de alegria, porque ele estava segurando tanta emoção que quando ela veio, deu uma expressão corporal. Então, um ponto para você pensar, para eu compartilhar aqui com você, é pense sobre essas 5 emoções: raiva, tristeza, medo, alegria e afeto ou amor. E pense sobre os tempos das emoções: sentir, expressar verbal e ação corporal. E as atitudes que você tem, né, depois desse sentir e desse expressar. Então, pense sobre essas 5 emoções e pense sobre o tempo das emoções. E entenda onde é que você precisa adquirir mais habilidades, em quais desses pontos. E uma outra coisa que eu vou falar com você é sobre a raiva. Isso eu vou falar no próximo vídeo. Essa semana nós vamos falar sobre as 5 emoções. Vamos começar pela raiva, entender por que tantas vezes nós nos sentimos raivosos, porque tantas vezes você sente raiva de alguma situação e o que isso significa. Mas esse é o primeiro exercício que eu vou deixar aqui com você. Reflita sobre as 5 emoções básicas da teoria de Eric Berne, mas são as 5 emoções que todos nós também sentimos, e sobre os tempos da emoção. Não pule os tempos da emoção.
Deixe eles agirem, as suas emoções passarem por todo o percurso. Se você não ficar se inibindo de sentir emoção, talvez isso já vai trazer muito resultado para você. E eu espero que traga.